Hoje vamos mergulhar na história fascinante de Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, cuja jornada espiritual é repleta de transformação, fé e desafios. No coração da história cristã, encontramos um homem cuja vida foi transformada pelo encontro com Jesus Cristo, Pedro. Desde os primeiros momentos de sua jornada até os desafios que enfrentou, Pedro personifica a busca espiritual e a devoção inabalável. O chamado. Pedro, inicialmente conhecido como Simão, era um simples pescador na Galileia quando Jesus o chamou para segui-lo. Diante do chamado do Mestre, Pedro deixou tudo para trás e embarcou em uma jornada espiritual que mudaria sua vida para sempre. O chamado de Pedro é um momento crucial em sua jornada espiritual, marcando o início de sua transformação de pescador simples a discípulo de Jesus. Esse episódio ilustra a poderosa influência que Jesus exerceu sobre as vidas daqueles que o encontraram. Ao longo das margens do Mar da Galileia, Jesus encontrou Simão e seu irmão André, lançando suas redes. Em um momento de encontro divino, Jesus disse a Simão: "Segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens." Essas simples palavras foram carregadas de significado, convidando Simão a deixar sua antiga vida para trás e seguir um caminho completamente novo e desconhecido. O chamado de Jesus foi mais do que um convite para uma nova carreira. Foi um convite para uma nova vida, uma vida de discipulado, serviço e compromisso com o reino de Deus. Para Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro, esse chamado foi um ponto de virada, uma oportunidade para ele deixar para trás as redes de sua antiga vida e se lançar na aventura de seguir a Cristo. O chamado de Pedro não foi apenas uma escolha pessoal. Foi um convite divino para se tornar parte do ministério de Jesus, para testemunhar milagres, aprender com seus ensinamentos e, finalmente, compartilhar o Evangelho com o mundo. Esse chamado não apenas transformou a vida de Pedro, mas também desempenhou um papel crucial na história do cristianismo, estabelecendo a fundação para a igreja primitiva e o futuro do movimento cristão. Ao responder ao chamado de Jesus, Pedro demonstrou coragem, fé e disposição para seguir onde quer que seu mestre o levasse. Esse ato de obediência marcou o início de uma jornada extraordinária que moldaria não apenas a vida de Pedro, mas também o curso da história espiritual da humanidade. A fé e as dúvidas. Ao longo do ministério de Jesus, Pedro demonstrou uma fé profunda, mas também enfrentou dúvidas e momentos de fraqueza. Sua famosa confissão de fé, seguida por sua negação durante a prisão de Jesus, ilustra a complexidade da jornada espiritual. A relação entre a fé e as dúvidas na vida de Pedro é um aspecto fascinante de sua jornada espiritual. Embora tenha demonstrado uma fé profunda em muitos momentos, Pedro também enfrentou momentos de incerteza e fraqueza que ilustram a complexidade da fé humana. Um dos momentos mais marcantes na vida de Pedro foi sua famosa confissão de fé em Cesareia de Filipe, onde ele declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa declaração revela a profundidade da convicção de Pedro sobre a identidade de Jesus e sua fé inabalável no Messias prometido. No entanto, mesmo depois de fazer essa confissão poderosa, Pedro enfrentou uma crise de fé durante a prisão de Jesus. Quando confrontado com a possibilidade de ser associado ao Cristo preso, Pedro negou conhecer seu mestre 3 vezes, como Jesus havia previsto. Essa negação é um lembrete poderoso de como até mesmo os mais fiéis seguidores de Jesus podem sucumbir à pressão e às dúvidas em momentos de crise. No entanto, apesar de sua negação, Pedro encontrou redenção e restauração através do perdão de Jesus. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro na praia e o restaurou, confiando-lhe a responsabilidade de cuidar de seu rebanho e continuando seu ministério. Essa demonstração de graça e perdão destacou a natureza compassiva e misericordiosa de Jesus e também ressaltou a importância da fé persistente mesmo diante das dúvidas e das falhas humanas. A jornada de Pedro é um lembrete poderoso de que a fé e as dúvidas muitas vezes coexistem na experiência humana.
Embora enfrentemos desafios e incertezas ao longo do caminho, podemos encontrar força e esperança na graça transformadora de Deus, que nos restaura e nos capacita a continuar seguindo adiante em nossa jornada espiritual. O milagre da pesca. O milagre da pesca é um dos momentos mais emblemáticos na vida de Pedro e uma das narrativas mais conhecidas nos evangelhos. Este evento extraordinário não apenas demonstrou o poder divino de Jesus, mas também marcou um ponto crucial na vida de Pedro e dos outros pescadores envolvidos. A história se desenrola quando Jesus, em sua missão de ensino e pregação, se encontra à beira do mar da Galileia, rodeado por uma multidão ávida por ouvir suas palavras. Ao perceber que a multidão se apertava ao seu redor, Jesus decidiu usar um barco como púlpito, e foi então que ele fez algo notável. Pedro, um experiente pescador, e seus companheiros haviam passado a noite inteira pescando sem sucesso. No entanto, ao pedido de Jesus para lançar as redes novamente, Pedro inicialmente hesitou, pois já haviam tentado sem êxito. No entanto, diante da autoridade de Jesus, Pedro concordou em tentar mais uma vez. O que se seguiu foi verdadeiramente miraculoso. Assim que as redes foram lançadas, uma quantidade extraordinária de peixes encheu-as a ponto de quase se romperem. Foi uma pesca tão abundante que os pescadores precisaram chamar seus colegas para ajudar a trazer os peixes para a terra firme. O mártir da fé. Pedro enfrentou o martírio por sua fé, tornando-se um exemplo de coragem e fidelidade até o fim. Sua morte, segundo a tradição, foi testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. O mártir da fé é um título que muitas vezes é associado a Pedro devido às circunstâncias de sua morte e ao seu firme testemunho de fé até o último momento. A tradição cristã relata que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Segundo as fontes históricas e tradicionais, Pedro foi sentenciado à morte por crucificação, um método de execução comum na época. No entanto, Pedro teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor Jesus Cristo. Para concluir e esclarecer o significado de Pedro como mártir da fé, é importante destacar que ele não era apenas um dos 12 discípulos de Jesus, mas também uma figura central e influente no movimento cristão primitivo. Pedro foi aquele que confessou Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e foi designado por Jesus como a rocha da Igreja, simbolizando sua liderança e autoridade espiritual. Ao longo de sua jornada espiritual, Pedro enfrentou desafios, dúvidas e momentos de fraqueza, mas também demonstrou uma fé profunda e um compromisso inabalável com Jesus. Seu papel como líder relutante, sua participação no milagre da pesca, sua proclamação no dia de Pentecostes e sua identificação como mártir da fé destacam sua importância e influência no desenvolvimento do cristianismo. A morte de Pedro como mártir da fé é um testemunho poderoso de sua dedicação a Jesus até o último momento e sua disposição para enfrentar a perseguição e o martírio por causa do Evangelho. Sua vida e seu sacrifício continuam a inspirar e desafiar os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades. Em resumo, Pedro é muito mais do que apenas um personagem histórico nos relatos bíblicos. Ele é um exemplo de coragem, fé e compromisso com Jesus Cristo, cujo legado continua a ressoar através dos séculos como um modelo de devoção e entrega ao Senhor. E assim, concluímos mais um emocionante capítulo sobre a vida e a jornada espiritual de Pedro, um dos mais proeminentes discípulos de Jesus Cristo. Espero que esta jornada tenha sido inspiradora e edificante para você, querido espectador, e que tenha despertado um novo entendimento sobre a importância da fé, coragem e compromisso na caminhada cristã. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais histórias e reflexões espirituais, não deixe de se inscrever no nosso canal Caminho Espiritual e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Além disso,
Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, não hesite em deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares que também buscam crescimento espiritual. Juntos podemos continuar explorando as profundezas da fé e da espiritualidade, encontrando inspiração e orientação nas histórias daqueles que nos precederão. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja sempre com vocês.